Hello, já aproveita e me fala se o som tá legal. Boa noite. Oi, Luana. Meninas, vocês estão me escutando bem? Oi, Biel. Alguém responda pra mim aí como é que tá o som, se vocês me escutam bem. Show de bola. Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar, porque a gente tem uma conversa muito bacana hoje por aqui. Perfeito, então, vamos lá. Boa noite a todos, a todas. Para quem está chegando aqui, que ainda não me conhece, eu me chamo Belle Pimentel. Sou profissional de educação física, especialista em gravidez e pós-parto e já estou há pelo menos 7 anos trabalhando aí com gestantes, e a minha grande missão é justamente mostrar que é possível se manter ativa na gravidez com segurança. E hoje a minha conversa aqui, oi Pablo, tudo bem? Hoje minha conversa aqui com vocês é justamente falar sobre o exercício no primeiro trimestre e mostrar a importância de se manter ativa desde o primeiro momento, até porque você descobre ali a gestação, né? Você está com seu positivo na mão, e assim que você se descobre grávida, vem uma enxurrada de perguntas. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Em relação ao exercício, será que eu posso manter o mesmo treino que eu fazia antes? Será que é perigoso para o meu bebê? E agora? O que é que vai ser da minha vida daqui para frente? O que é proibido? O que é que dá certo fazer? E aí é onde entra o exercício. Só que é um período da fase da gravidez que, em função de todas essas informações e também de desinformação, é um período em que a gestante ela sente muita dúvida, muita insegurança. E aí isso acaba repelindo a grávida de se exercitar, porque ela acaba dando ouvido a essas informações, a rede de apoio que muitas vezes não entende sobre o exercício. E aí é o meu papel, e de várias formiguinhas que trabalham aí com exercício na gestação, desmistificar muito sobre esse tema. Mas antes de falar sobre a importância do exercício no primeiro trimestre, vamos entender o que acontece, né, durante essa fase. Lembrando que o trimestre ele dura 90 dias. Então, a gestação como um todo, ela tem uma média de 280 dias. O primeiro trimestre reserva os primeiros 90. Quando o ser humano ele para de se exercitar durante esse tempo, né, de ter uma rotina ali com exercício ativo, uma rotina sistemática de exercício ali acontecendo por 90 dias, ele volta à sua classificação de sedentário. Eu não sei quem é que já sabe dessa informação, mas uma pessoa que é sedentária, ela está doente. O sedentarismo também tem CID, assim como outras doenças também. E o sedentarismo, escolher estar sedentário em qualquer fase da vida, não é benéfico para nada. O sedentarismo ele nos aproxima a riscos de doenças cardiovasculares, de diabetes, de sobrepeso, de uma série de complicações. Vocês acham que na gravidez é diferente? Nem um pouco. O sedentarismo na gravidez aproxima a gestante de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de ganho de peso exacerbado, exagerado. E essa repercussão do sedentarismo não afeta só a gestante, afeta também o bebê que está se desenvolvendo ali no útero dela e também futuras gerações. Então, a gestante ela não deve permanecer sedentária. E o primeiro trimestre, no primeiro trimestre que acontece um evento que é muito maravilhoso. É o desenvolvimento da placenta. Para quem também ainda não sabe, a placenta ela é um órgão feminino que se desenvolve durante a gravidez. Então, logo que a mulher descobre seu positivo, já começa a acontecer muita coisa dentro do corpo dela. E aí a placenta ela vai se desenvolvendo naquele primeiro trimestre. Esse órgão se desenvolve e ele é expelido no momento do parto. É um órgão super complexo. E o que é que o exercício tem a ver com esse momento da placentação? Quando a gente se movimenta, seja para a gente fazer exercício de força, musculação, crossfit, nadar, fazer treino ali de mobilidade, dançar, qualquer movimento que a gente faça de uma forma sistemática, isso melhora a nossa circulação.
E na gestante funciona um pouquinho diferente. Esse sangue sai do nosso coração, vai caminhando ali em direção à nossa panturrilha, só que na gravidez vai para um ambiente intrauterino e é justamente ali que vai ser alojada a placenta. Então, quando você se movimenta, você favorece que esse sangue chegue com mais facilidade no ambiente intrauterino. Então, você vai ter uma placenta com a maior probabilidade de mais ramificações, de ser melhor nutrida. Por isso é que eu considero um dos principais papéis do exercício ser mantido no primeiro trimestre. Mas volto a dizer, ainda é uma fase que é cercada de muitos mitos, né? Uma das perguntas, por exemplo, que eu recebi na caixinha é de uma seguidora que sente medo de se exercitar nessa fase porque ela acaba vendo muitos relatos de perdas gestacionais. E aí, em relação a exercício na gravidez especificamente, a gente tem poucas entidades ainda que estudam com afinco mesmo, com muita seriedade, o exercício durante essa fase. Só que essas poucas entidades, elas são muito sérias. E, a exemplo disso, a diretriz canadense, ela estudou profundamente essa relação causal entre o aborto no primeiro trimestre, o aborto ali espontâneo, associando ao exercício. Nada foi encontrado, assim como as malformações também. Então a gente não pode comprovar que quando acontece um aborto espontâneo, isso tem uma relação causal com o exercício. Na maior parte das vezes, os abortos espontâneos, eles são provenientes de alterações genéticas, de disfunções hormonais, de eventos em relação à trombofilia. E muitas gestantes acabam tendo muito medo, associando as perdas gestacionais ao exercício. E a gente não tem essa comprovação, muito pelo contrário. O exercício ele é um grande aliado. E aí ela precisa realmente entender, escutar a explicação ali do obstetra para que ela perceba que é seguro, que é benéfico, que vai ajudar a gestante desde o primeiro momento. Ah, Beli, mas ali no primeiro trimestre eu nem tenho tanta alteração no meu corpo para começar a me exercitar. Será que eu não posso começar no segundo? De fato, visivelmente, uma gestante de primeiro trimestre muitas vezes nem denuncia que está grávida, né? Você não vê exatamente uma mudança corporal ali acontecendo, mas já tem uma carga hormonal muito forte dentro dela e já tem muita coisa que está por vir em relação a alterações na postura. Então, aquele primeiro trimestre é como se fosse uma preparação. Imagine assim que você está montando um time de futebol. Então, é aquela primeira fase em que você vai preparar o seu corpo para essas mudanças que vão surgir. Lá na frente, a sua barriguinha vai modificar, ela vai crescer. E com esse avanço da barriga, há mudanças posturais que vão acontecer junto. E isso, quando não é bem preparado, quando a gestante ela não está treinada, não está se exercitando, ela sente dor, ela sente dificuldade de se locomover, ela lida com a perda de equilíbrio. E aí, quando ela vem treinando desde o primeiro trimestre, a gente se antecipa a esses cenários. Então, a gente tem uma gestante que está muito melhor preparada. Sem falar que o primeiro trimestre é aquela fase que, justamente por não ter mudanças significativas, não ter um ganho de peso do bebezinho tão esperado, não é exatamente esse momento de acontecer. Então não é para ela ganhar não é para ela ganhar simplesmente peso na maioria das vezes. E aí o exercício ele vai ser um grande contribuinte para isso não acontecer. Por isso também a importância de treinar desde o primeiro momento. Fora os riscos das complicações obstétricas, né, a pré-eclâmpsia, diabetes, tudo isso diminui bastante em relação a uma gestante que se decide manter-se ativa durante a gravidez. E aí eu também recebi na caixinha o questionamento de uma gestante que recebeu um diagnóstico de um descolamento de placenta, acredito que no primeiro trimestre. Isso precisa ser um pouco melhor abordado, por quê? Porque eu já até falei aqui nessa conversa aqui com vocês que durante esse primeiro trimestre a placenta ela está em formação. Então a gente não tem uma placenta totalmente pronta, ela vai ficar desenvolvida na transição do primeiro trimestre para o segundo, que é justamente quando você faz a sua primeira ultrassonografia morfológica, que é o exame mais importante da gestação, tá? E aí quando você faz aquela primeira ultra, que você fica naquela expectativa de ouvir o coraçãozinho do seu bebê, você descobre que tem ali um acúmulozinho de sangue, e aí
falam para você que aquilo ali é um descolamento de placenta, mas na verdade não é. Aquilo ali é normalmente um acúmulo de sangue que fica entre o saco gestacional e o útero, e que normalmente, na maioria das vezes, vai desaparecendo. E aquele sangue que está ali, ele nem sempre ele vai descer pela sua vagina, ele vai ficar ali, ele vai desaparecer. Então, quando não há sangramento, não há um sinal de alerta. A gestante ela pode continuar treinando como uma grávida, não precisa interromper. E aí esse diagnóstico ele precisa ser ainda bem explicado pelas obstetras, porque acaba que as gestantes elas ficam com muito medo quando descobrem que estão com isso. Na maioria das vezes é um diagnóstico que aparece, mas também que se vai. Então não precisa simplesmente temer. E aí, quando a gestante ela decide se manter se exercitando nessa fase, tem outras coisas muito importantes que vão acontecendo também. A gente lida ali com um período de educação. A gestante ela vai ter mudanças posturais significativas que vão envolver o centro gravídico da gestante, né? Ela vai ser impactada com o equilíbrio dela, mas tem regiões que vão receber ali uma sobrecarga. O assoalho pélvico feminino, que é exatamente uma estrutura com ligamentos, com tendões, com músculos que fica exatamente embaixo do útero, que é a casinha do seu bebê. E nós que somos mulheres, a gente não conhece o nosso assoalho pélvico, a gente não sabe, a gente para ouvir falar sobre isso quando engravida. E aí essa estrutura a gente não sabe lidar com ela. E aí olha que perfeição, estamos aí no primeiro trimestre, uma oportunidade de aprender a trabalhar, de entender como é que funciona essa estrutura, ter ali uma fisioterapeuta pélvica para chamar de sua. É uma fase para muitas vezes você prestar atenção em relação ao exercício, como você respira. A maioria das minhas alunas, a maioria mesmo, isso eu digo assim com afinco, porque é praticamente 100% das mulheres que eu atendo, elas me falam de uma dificuldade real que elas sentem em relação à respiração. Então, elas vão para a academia, fazem exercício, não se preocupam como estão respirando. E aí essa preocupação ela vem da gravidez. Acaba que esse assunto também gera um certo temor. Não é que respirar errado seja exatamente a pior coisa ou aquilo vai prejudicar o bebê. Mas quando a gente coordena a nossa respiração com o movimento, a gente tem um trabalho mecânico dos nossos músculos de uma forma melhor integrada. Então a gente ativa os músculos abdominais de uma forma eficiente. Isso aí é benéfico na gestação, porque quando a grávida ela aprende a ativar os músculos abdominais, principalmente os que ficam lá para dentro, perto da nossa coluna, que a gente chama de músculos estabilizadores, ali o nosso transverso, o nosso oblíquo interno. Essa gestante ela tem um core mais forte, né? A parede abdominal mais forte, estabilizadora, e isso vai ajudá-la a não sentir desconforto, né? A gente escuta muito por aí, gestante vai ter dor lombar, como se fosse uma coisa que toda grávida esteja esperando acontecer, e não é bem assim. Muitas delas sentem realmente essa queixa de dor lombar, e isso tem muita relação com o nosso novo padrão de trabalho atual. A maioria das mulheres trabalha muito sentada. Então imagine só, a gente fica sentada numa cadeira boa parte do nosso dia, a nossa coluna ela é impactada com isso, né? E durante a gravidez temos aí um hormônio que está em alta chamado relaxina. Não sei também se vocês já ouviram falar sobre isso. Esse hormônio ele tem uma função de lá na frente preparar a mulher para o trabalho de parto, porque fisiologicamente falando, a mulher ela foi feita para viver ali um parto vaginal. Eu não estou entrando nesse assunto aqui nessa seara para induzir vocês a nenhum caminho, mas fisiologicamente fomos preparadas para isso. Então lá na frente, na retinha final da sua gravidez, quando você estiver entrando em trabalho de parto, a sua pelve vai se preparar para isso. Só que como é um hormônio, ele age no seu corpo como um todo, ele afeta as suas articulações, deixando os ligamentos aí mais frouxos. Então você vai se perceber muitas vezes uma gestante mais com maior mobilidade. E aí, em função disso, algumas estruturas acabam sofrendo mais.
A barriguinha vai crescendo, a coluna ela vai ficando esticadinha. E aí quando você não fortalece, por exemplo, o glúteo, que fica logo abaixo dela, quando você não fortalece o seu abdômen, né, a parede abdominal, principalmente aqueles músculos que eu citei, você vai sofrer negativamente, vai sofrer com isso. Você pode sentir dor. Então, olha que bacana, temos aí o primeiro trimestre, uma fase em que essas mudanças, elas não estão abruptas ainda. Então, é um período de oportunidade para você entender como é treinar como uma gestante. Que músculos a gente precisa trabalhar, como é que a gente deve treinar, com o que a gente deve se preocupar. E aí, essa fase, ela também reserva, muitas vezes, alguns sintomas que são meio chatinhos de lidar, né? Quando a mulher engravida, quais são os primeiros sinais que aparecem? O primeiro deles é o atraso menstrual, que é muito esperado, é aquele momento de comemoração, de vibração para checar ali o positivo, né? Só que junto dele, normalmente vem uma sensibilidade maior nas mamas, uma frequência urinária maior. E tudo isso acontece porque existe uma nova carga hormonal dentro da mulher, que está começando a agir ali para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para produzir um novo ser humano. É uma coisa assim fantástica de Deus. E aí essa novidade toda muitas vezes faz com que a gestante ela sinta um quadro ali de indisposição tremendo. Ela se programa para dormir depois do almoço 30 minutinhos, um cochilo de 30 minutos, quando viu passou 2 horas, aquele sono assim sem fim. Então entenda você que é algo novo para o seu organismo e você está se adaptando a toda essa nova realidade. E aí vem todo esse quadro de indisposição que muitas vezes vai melhorando com a suplementação também do que está em falta, do que precisa ser melhor avaliado, ferro, vitamina B12, vitamina D. Então quando você vê como está toda essa estrutura aí, começa a suplementar, muitas vezes isso vai melhorando também a sua tireoide, por exemplo. E aí algumas gestantes, infelizmente, são acometidas com outros sintomas que são um pouquinho mais chatinhos e difíceis, além da indisposição, que são as náuseas, que são os enjoos, muitas delas vomitam, então isso é muito relativo, nem todas vão passar por isso, mas quando esses sintomas eles aparecem, muitas vezes são reais dificultadores para que a gestante ela continue treinando, né? Então assim, falta exatamente aquela coragem para continuar numa rotina de exercício físico, mas existem aí algumas estratégias. Quando a gestante ela lida com esse quadro de indisposição maior, muitas vezes a gente consegue conservar ali um treino de mobilidade, que por mais leve que ele seja, né, não tem aquele gasto energético de um treino de força, de um treino aeróbio, esse treino de mobilidade vai favorecer a circulação. E lembra o que eu falei no início aqui dessa conversa com vocês, a importância do movimento desde o primeiro momento, né? Isso vai melhorar a circulação. E uma circulação bacana ajuda na placentação, que é a fase do desenvolvimento da placenta. Então, o movimento mínimo que ele aconteça ali na sua rotina, ele vai ser válido. Portanto, repouso não. Outra coisa que eu gosto muito de abordar, e sempre falo isso com muito cuidado, né? Que existe um mito também em relação a essa questão de eu preciso passar pela minha primeira ultra para começar a me exercitar. Não exatamente, a gente tem os sinais de alerta que são bem evidenciados na literatura. Então você descobrir que você tá grávida, você pode continuar treinando, mas a partir daquele momento que se descobre a gravidez, a gente já começa a treinar como uma gestante. Então a gente mexe na intensidade, a gente mexe no repertório de exercícios para trabalhar todo aquele processo educativo que eu já comentei por aqui. Se você não está enfrentando sinais de alerta, como um cansaço assim, extenuante, sem um motivo que justifique, se você não sentir dor no peito, não está com uma vermelhidão nas suas pernas, aí nos membros inferiores, se você não está com sangramento vaginal, se esses sintomas de alerta não aparecem para você nesse primeiro trimestre, não é exatamente uma razão para você aguardar a sua primeira ultra acontecer, porque aí você já vai levar um pouquinho de tempo sem treino de uma forma desnecessária. Mas a partir do momento em que seu positivo acontece, a gente já precisa adequar o seu treino como uma grávida. Não dá para uma mulher, mesmo que esteja no início da gestação, permanecer com o mesmo treino. A gente já precisa dar uma atenção ao treino de força, a gente já precisa dar uma atenção ao aeróbio.
A gente já precisa dar uma atenção aos exercícios neuromotores, que são movimentos, muitas vezes ações integradas, que vão trabalhar coisas que a gestante lá na frente pode ir perdendo, como equilíbrio, como a velocidade de reação. Porque a grávida, ela tem uma facilidade de cair. Uma grávida, principalmente aquela que não é treinada, né? A musculatura dela não tá forte e ela tá com a barriguinha já desenvolvida. E aquele centro de gravidade alterado favorece ela se desequilibrar. Então, desde esse primeiro momento da descoberta do positivo, a gente já vai trabalhar aí exercícios neuromotores. Já vamos dar uma atenção também ao assoalho pélvico, que é super importante de ser trabalhado desde o primeiro momento. Então, entendam que esse primeiro trimestre, apesar de não ser um período com mudanças expressivas no corpo, já vem acontecendo muita coisa e você vai aproveitar esses seus primeiros 90 dias para educar o seu corpo, para manter uma rotina, entender como você tem que treinar na gestação, porque quando você estiver no segundo trimestre, normalmente é aquele trimestre assim, lua de mel da gravidez. Então é quando a gente consegue estabelecer uma boa intensidade, uma boa constância, porque associado a isso, tem muita coisa que está muito positiva acontecendo. Você já tem um quartinho do bebê já encaminhado, o projeto, já comprou o carro, já está pensando ali no enxoval, então você naturalmente está mais positiva lidando com tudo. Então isso favorece a adesão ao treinamento. Só que desde o primeiro trimestre você já vinha se preparando. E agora no segundo trimestre você vai manter aquela composição corporal legal para entrar na reta final da sua gravidez muito saudável e continuar treinando até que seja tolerável para você. Então era isso que eu queria contar aqui hoje, conversar com vocês a respeito, a importância de treinar no primeiro trimestre, que é porque é muito valioso mesmo. Então a gestante que ela decide, toma esse poder de decisão de ser protagonista na sua gravidez, ao final da gestação ela vai lembrar desse período, desse início, do início de tudo com muito orgulho das atitudes que ela tomou. Porque o que é que se espera ao final da gravidez? Que a gestante esteja tão bem quanto ela estava no primeiro trimestre. A diferença vai ser o volume abdominal, que vai estar bem mais expressivo. Mas uma gestante que vai ter condições, autonomia de fazer tudo que ela gosta e tudo que ela precisa. Portanto, repouso não. Repouso no primeiro trimestre, não. Vocês estar nessa fase é muito valioso. E o mínimo que você puder manter na sua rotina vai contabilizar, tá? Eu vou contar aqui uma novidade bem bacana para vocês. Porque incomodada com esse medo que muitas de vocês sentem de se exercitar nessa fase e o tanto de informações desqualificadas que estão aí na internet, na verdade as desinformações, eu e mais duas profissionais da saúde, na verdade profissionais do pré-natal, uma nutricionista e uma pediatra, nos unimos e desenvolvemos o Mais Mãe. Vocês já inclusive podem começar a seguir @mais.mãeoficial e acompanhar o nosso perfil que está se desenvolvendo. Vem muita coisa pela frente. O M significa movimento, o A significa alimentação, o I informação e o S segurança. Então é isso que a gente quer transmitir para vocês. A gente tem um pensamento, né? Esse trio de profissionais tem um pensamento em comum, que é observar que uma gestante, quando ela entende as condutas que estão sendo tomadas com ela, quando ela entende o que está se passando na gestação dela, ela vê aquele período com leveza, que faz sentido, é uma informação que faz sentido para ela. Então, o nosso perfil, ele vai ter essa missão, esse direcionamento. Então, eu convido cada um de vocês a acessar, tá? Eu já vou colocar aqui, assim que eu finalizar a live, que eu subi aqui no Instagram, eu já vou disponibilizar lá nos meus stories o perfil para vocês começarem a seguir. E a gente também tem um canal no YouTube. Eu queria saber se alguém tem aqui alguma pergunta para me fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu fui me empolgando falando, não vi se alguém tinha deixado algum questionamento, mas espero que vocês tenham gostado desse momento aqui junto comigo. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? É sempre muito prazeroso para mim trazer informação, observar que as gestantes vão escutando aquilo ali e vão se convencendo do caminho que elas vão trilhando, vão vendo que faz sentido, vão vendo a gestação como um período de possibilidades e não limitante. Tem muita gente que pensa que a gestante ela é frágil, que ela é um vasinho de porcelana,
mas a gestação é um período de muita resiliência, uma janela de oportunidades para mudanças significativas de hábitos. Então estaremos lá, eu, Amanda e Ilane, né, as 3 profissionais, e a gente tem muita novidade para falar com vocês ainda, né, e justamente tirar essas dúvidas aqui que vocês já estão me trazendo, tá bom? Então comecem a acompanhar lá. Essa é a primeira de muitas lives que virão, tá? Cada um de nós vai sempre abordar um tema diferente, sempre contextualizando nossa área de atuação com a gravidez, certo? E estamos abertas a receber sugestões de temas de vocês, tá bom? Então eu me despeço aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui e até semana que vem.